Olá, meu aluno, tudo bem com você? Se liga, hoje a nossa conversa vai se dar em relação à administração indireta. Puta tema bom para ser cobrado em prova, professor. Exatamente. E é por isso que nós temos que estar antenadaços em tudo o que acontece. Quais são as principais informações, os principais recortes que a gente tem que dar em relação a esse tópico. E é o que a gente vai fazer agora, ok? A chamada administração indireta também ela é conhecida, ok? E olha lá, sinônimo. Eu vou puxar aqui no cantinho a chamada administração descentralizada. Descentralizada. Professor, eu já ouvi falar descentralizada. Descentralização. Boa, exatamente essa ideia, tá? Quando aparecem as expressões desconcentração e descentralização, ambas estão situadas dentro da organização da administração pública. E dentro da organização nós conseguimos enxergar as estruturas da administração direta e as estruturas da administração indireta. Os entes políticos, leia-se, União, Estado, Distrito e Municípios. Quando eles desempenham suas funções típicas, prestam serviços públicos, obviamente que eles não vão dar conta do recado sozinhos, ok? Principalmente, quanto maior for a demanda, que é o exemplo que eu sempre dou da União, se faz necessário uma estrutura maior. Poxa, beleza, mas se ele precisa de estrutura, ele cria órgão público, professor, através da desconcentração. Só que mesmo assim, meu querido aluno, a administração não dá conta. E aí ela precisa fazer o quê? Criar novas estruturas, ok? Através da descentralização, e é aí que vem o bizu, por isso que ela é também conhecida como administração descentralizada, perfeito? Ela cria uma nova pessoa jurídica e essa nova pessoa jurídica ela é chamada de entidade administrativa, ok? Então se liga, porque quando a gente visualiza o tópico de administração indireta, a gente precisa pensar em quem? Nas chamadas entidades administrativas, ok? Administrativas. Essa expressãozinha, essa nomenclatura tem muita relevância dentro do tópico. Por quê? Porque o teu examinador te confunde. Ele joga a entidade administrativa, vamos colocar no plural, que não está concordando, ok? Entidades administrativas, e aí descreve um ente político. Ah, professor, mas nessa não cai mais. Ente político são pessoas jurídicas de direito público interno, também chamados de entes federados ou entidades políticas. Exatamente, são estruturas diversas das chamadas entidades administrativas. Mas quem que são essas miseráveis aí, professor, das chamadas entidades administrativas? Também são pessoas jurídicas, ok? Ora de direito público, ora de direito privado. Diferentemente do que a gente estudou em relação aos entes políticos, que são pessoas jurídicas de direito público, obrigatoriamente, aqui não. Nas entidades administrativas, perfeito? Nós conseguimos enxergar o quê? Pessoas jurídicas, vamos colocar um acento aqui para ficar bonitinho, jurídicas, de direito, pode ser público ou privado, ok? Pode ser de direito público, vou colocar aqui pequenininho, mas acho que vai dar para ler, ou de direito privado. Legal? E aí vai depender de todas as suas características, né? A gente vai estudar as espécies
de entidade administrativa. Mas fato é que nós temos que enxergá-las como estruturas que também fazem parte da administração como um todo, da administração pública. O que eu quero dizer com isso? E olha bem para mim, no fundo dos meus olhos, ok? Nossa, que ar romântico, professor, que você deu para a aula. Quando a gente fala de organização da administração pública, eu divido ela em dois grandes blocos. A administração direta, e dentro dela nós enxergamos 4 entes políticos, União, Estado, Distrito e Municípios. E o segundo grande bloco está aqui, administração indireta. E a administração indireta também é formada por pessoas jurídicas, chamadas de entidades administrativas. Quem são elas, professor? Quem são essas entidades administrativas, que foram criadas através do fenômeno da descentralização? São também em número de 4, ok? E a gente vai analisar cada uma delas. São as chamadas autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Bora anotar isso aí? Informações preciosas? Então acompanha comigo aqui, ó. Em relação às entidades administrativas, vou colocar aqui, ó, entidades administrativas. Quem são elas, professor? E aí, como eu disse para vocês, nós temos 4. Legal? Não necessariamente nessa ordem, tá? Tem muita gente que faz macete, né, para lembrar quais são as estruturas. Então, se você quiser inverter aqui, não tem problema. O importante é que você reconheça cada uma das espécies de entidade. Perfeito? Então, se liga aí, porque nós temos as chamadas autarquias, ok? Nós também temos as fundações, fundações não, né, professor? Fundações, joia. Nós também temos as chamadas empresas públicas, vamos anotar aqui, ó, empresas públicas, ok? E, por fim, nós temos as sociedades de economia mista. Sociedades de economia mista. Cada qual com a sua característica específica. Perfeito? Mas olha só, com esse nosso bate-papo, nós já temos condições de, batendo o olho nessas estruturas, sabemos identificar quais são as características semelhantes entre si. Nossa, elas têm semelhança entre si? Sim, todas elas são entidades administrativas que integram a administração indireta. São dotadas de personalidade jurídica, ora de direito público, ora de direito privado. E aí a gente já começa a entrar nas suas distinções. Legal? Então, olha só com o que está aqui no quadro a gente já consegue identificar quais são os pontos em comum com as entidades administrativas. Meu querido aluno, tudo que vier na prova, diferente dessas 8 estruturas, tá? 4 da administração direta e 4 da indireta, não fazem parte da organização da administração. Então, esquece concessionária prestadora de serviço, esquece permissionária, né? Tem gente que coloca ainda as autorizatárias, esquece terceiro setor, as chamadas entidades paraestatais. Tudo o que for diferente dessas 8 estruturas não integra a administração pública como um todo. Combinado? E a partir daqui a gente vai fazer o recorte e analisar cada uma das espécies, começando com essas 2 camaradas aqui. Ok? Então são entidades administrativas e a gente já vai ver o quê? Quais são as principais características das autarquias? Ok? Autarquias. Joia? Show de bola, professor. Então bora lá. Qual que é a ideia? Primeira característica importante. A autarquia, ela é criada por lei. Ok? Então olha só. A criação
de uma autarquia se dá através de lei, ok? Que tipo de lei é essa, professor? Essa questão vem um pouquinho mais elaborada. Lei ordinária. Ordinária. Específica. Específica. Ok? Para quem não está ambientado aí com as expressões, com os termos jurídicos, já está pensando besteira, né? Vai, ordinária. Tipo compadre Washington. Não é nada disso não, beleza? Ordinária no sentido de comum, beleza? Extraordinária fora do comum, ordinário é comum para dentro do direito administrativo. Combinado? Quando nós avançarmos aí, tratarmos a ideia de fundações, a gente já vai ver, eu volto a tocar nesse ponto. Legal? Dentro da administração pública, né? Se a gente faz de um jeito, a gente desfaz do mesmo jeito. Nossa, professor, não entendi. Olha só, vamos dar um nome bonitinho. Se eu crio uma autarquia através de lei, se eu faço através de lei, eu desfaço da mesma forma. Essa é a ideia do princípio do paralelismo de formas. Então, se eu crio por lei, a sua extinção também se dá através de lei. Combinado? Também se dá através de lei. Fechou? Princípio do paralelismo de formas. Beleza? Show de bola, professor. Então, a autarquia agora eu sei que ela é criada por lei e também deve ser extinta da mesma forma. Tem mais algum bizu aí? Tem. Vamos colocar aqui bonitinho, ó. Outro ponto importante em relação às autarquias, tá? Se dá em relação ao regime jurídico qual ela é submetida. Então anota aí, ó. Regime jurídico. Joia? Vou dar até um destaque aqui, ó. Quando a gente fala em regime jurídico de uma autarquia, regime jurídico de direito público, ok? Direito público. Nossa, professor, mas eu já vi isso. Regime jurídico de direito público, isso aí não é ente político, não? Percebam. Por que eu dei um destaque para essa característica? Porque a autarquia é a estrutura mais próxima aos entes políticos. Ela integra a administração indireta. Ela é entidade administrativa. Mas por conta do regime jurídico qual ela desempenha as suas funções, que é o de direito público, ela é muito próxima aos chamados entes políticos. Beleza? Tranquilos? E quando a gente bate o olho na expressãozinha direito público, a gente tem que pensar em regime jurídico administrativo, conjunto de sujeições, de prerrogativas e sujeições especiais. É exatamente desse regime jurídico que é adotado pela autarquia que decorre uma série de outras características. Perfeito? Tranquilo. Tem mais coisa importante? Tem, em relação ao desempenho das suas atividades. Ok? Como ela desempenha as suas atividades? Vou também dar um destaque aqui, ó. Ela desempenha funções típicas do Estado. Não à toa eu falei para vocês que são as estruturas que mais se assemelham aos entes políticos. Para que serve o ente político, professor? Para desempenhar a função típica do Estado, ok? Para executar, para administrar. Essa é a ideia do poder executivo. Está aqui a atividade de uma autarquia. Show de bola? Desempenha funções típicas do Estado, não, de Estado. Joia? Ou pode ser do também, né? Vamos deixar do. Coloquei do aí, paguei, mas volta. Funções típicas do Estado. Legal? Outro ponto recorrente em prova é regime de pessoal. Regime de contratação, ok? De contratação. E aí eu já coloquei logo abaixo, por quê? Porque o regime de contratação de pessoal decorre diretamente onde? No direito público, tá? Falou em estrutura, falou em pessoa jurídica de direito público, especificamente as autarquias, o regime de contratação vai ser o estatutário, ok?
estatutário. Então significa que eu vou ter um estatuto, professor, que vai regulamentar aí a contratação desses agentes públicos. Exatamente essa ideia. Dá um exemplo lá, a Lei 8.112, tá? É um exemplo aí o que do Estatuto do Servidor Público do âmbito federal. Perfeito? Então, se você quiser ingressar numa autarquia no âmbito federal, você vai se sujeitar ao regime estatutário estampado lá na 8.112. Tranquilos? Beleza? Tem mais coisa aí? Tem. Todas essas características que eu estou colocando para vocês, elas decorrem diretamente do regime jurídico, tá? Qual é outra característica especial aí, específica da autarquia, professor? Coloca aí, ó, se liga, foro competente para o julgamento de ações, foro competente, joia? E aqui eu vou fazer um recorte específico, tá? Apenas nos casos das autarquias de âmbito federal, ok? É que a gente trabalha com a hipótese do foro competente sendo a Justiça Federal, ok? Então coloca aí, ó, se a administração, aliás, me desculpem, se a autarquia, ela for do âmbito federal, ok? Federal, a gente tem competência da Justiça Federal, joia? Justiça Federal. Ah, professor, mas e se a autarquia é do âmbito estadual? Ou se é uma autarquia do âmbito municipal? Foro competente vai ser da Justiça Federal? Negativo, ok? Quem determina a competência da Justiça Federal é a Constituição, mais especificamente lá no seu artigo 109. Show de bola? Perfeito? Então, se liga, tá? Eu volto a mencionar essa questão aqui, essa hipótese, perfeito? Quando a gente trabalhar com a ideia lá de empresas públicas e sociedades de economia mista. Fazer um recorte bem bacana para vocês. Pô, legal, professor, um monte de informações aí. Chega? Não, negativo. Temos mais informações importantes. Vou colocar aqui, ó, mais uma característica da autarquia. Legal? Nós temos as chamadas autarquias especiais. Autarquias especiais. Especiais. Legal? Por que elas são especiais, professor? Porque elas fogem às características gerais estampadas lá no Decreto-Lei número 200 de 1967. Então, olha só, é exatamente com base no Decreto-Lei número 200 de 1967 que eu tenho as características das chamadas autarquias ordinárias, das autarquias comuns. Qualquer característica diversa daquelas estampadas no Decreto-Lei, a gente considera que a autarquia é uma autarquia especial. Perfeito? E quando ela é especial, ela ganha um nome específico. E aqui a gente pode ter duas espécies, tá? Nas autarquias especiais, a gente pode ter as chamadas agências reguladoras, ok? Nós temos as agências reguladoras, e nós também temos as chamadas agências executivas, ok? Executivas. Se liga, porque se aparecer a expressão agência, seja reguladora, seja ela executiva, não deixam de ser espécies de autarquia. Combinado? Beleza? Então, se liga, porque aparece dentro do contexto da sessão, uma agência reguladora, nunca ouvi falar, vou chutar a questão. Não, é espécie de autarquia. Por que elas ganham esse nome específico? Lembram das ANAs que vocês conhecem? ANAC, Anatel, Ancine, ANTAC, joia? Todas as ANAs são espécies o quê? De agências reguladoras. Quando o Estado brasileiro, lá em meados da década de 90, ele iniciou o processo de privatização, de delegação de prestação de serviço público aos particulares, falou, ó particular,
eu não quero mais prestar serviço na área de telecomunicação. Então vocês aí abram uma concorrência, beleza? Disputem aí e vejam quem vai prestar serviço nessa área. Só que, obviamente, quando o Estado fez isso, ele teve que estipular regras do jogo. Quem estipula essas regras são exatamente as chamadas agências reguladoras. Elas regulamentam determinados setores específicos de prestação de serviços, ok? Então lembram das ANAs. Já em relação às agências executivas, essas daqui ganham este nome especial porque elas celebram o chamado contrato de gestão, ok? Contrato de gestão. Qual que é a ideia do contrato de gestão, professor? Que aparece lá no artigo 37, parágrafo 8º, para ficar bem palatável para vocês, ok? Quando o ente político ele cria uma autarquia, ele vai conferir liberdade patrimonial, financeira, organizacional, para que ela caminhe com as próprias pernas. Joia? Então vamos pensar lá, a União ela tem o Ministério do Meio Ambiente. E aí ela não dá conta de prestar um serviço público de qualidade, só com o ministro, ela vai e cria uma estrutura auxiliar, chamada de IBAMA, ok? O IBAMA possui natureza de autarquia. Joia? É uma entidade administrativa que desempenha funções típicas do Estado na área ambiental. Joia? Beleza, professor, só que em algumas hipóteses, né, não é o caso do IBAMA, mas em algumas situações a autarquia ela quer mais liberdade, ela quer mais autonomia. E aí o ente político fala, ó, beleza, eu vou te dar autonomia, se é isso que você quer, desde que você cumpra metas de desempenho estabelecidas através de um contrato de gestão, ok? Então o ente político olha para a autarquia e fala, quer ser mais livre? Beleza, atinja as suas metas. Atingidas as metas, que são estabelecidas nesse contrato de gestão, as autarquias ganham uma nova roupagem. Olha que bonito, olha que chique. E elas são chamadas, passam a ser chamadas de agências executivas. Ok? Beleza? Show de bola? Vou repetir, contrato de gestão tem previsão lá no artigo 37, parágrafo 8º. Legal? E aí eu vou fazer um baita de um OBS, né? Eu vou lá para o outro lado do quadro para fazer um destaque bem grande para vocês. Porque além das agências reguladoras, além das agências executivas, que são consideradas espécies de autarquia, a gente tem que tomar muito cuidado com essas camaradas aqui, ó. Se liga, ok? São as chamadas fundações autárquicas. Autárquicas. Ou também conhecidas como autarquias fundacionais. Opa, ficou feio o, apaga e faz de novo. Fundacionais. Meu Deus, professor, a gente já estava falando de autarquia, agora já está falando de fundação? Cuidado, o nome ajuda, tá? O nome ajuda. São chamadas fundações autárquicas ou autarquias fundacionais as fundações públicas de direito público. Explica melhor essa bagaça aí, professor? Explico. Quando a gente fala em fundação pública, a gente tem que pensar em uma entidade administrativa. E um dos pontos mais polêmicos dentro dessa nossa matéria é saber atribuir o regime jurídico a essa fundação. Tem gente que fala que fundação pública é só de direito público, tem gente que fala que fundação pública é só de direito privado, e o STF fala, não, tem das duas. E se tem as duas, se o STF aceita, a gente precisa entender para a nossa prova, ok? Quando eu falo de fundação autárquica, autarquia fundacional, é uma espécie de autarquia, perfeito? Ela é criada através de lei, da mesma forma que as autarquias, ok? Só que o nome que ela ganha é fundação. Por que razão, professor, então, que ela não é chamada de autarquia?
Mas quem disse que não é? Tá aqui, ó, autarquia fundacional ou fundações autárquicas. Então se liga no bizu. Quando aparecer essas expressões, estaremos diante das chamadas fundações públicas de direito público, ok? De direito público, que como eu falei para vocês, inclusive é aceita pelo STF essa espécie de fundação, tá? Mas se é espécie de autarquia e não chama autarquia, qual que é a diferença de uma fundação pública de direito público para uma autarquia? Uma diferença só que pode aparecer na sua prova. As fundações, elas são consideradas, né, a personificação de um patrimônio, ok? Então vamos anotar isso aí. Fundação pública de direito público nada mais é do que personificação. Personificação de patrimônio público, ok? De patrimônio público. Tá, professor, e a autarquia não é personificação de patrimônio? Não, a autarquia é personificação de serviço público. Única diferença entre uma fundação pública de direito público e uma autarquia. Viu como são estruturas semelhantes? Por isso que eu posso considerá-las, inclusive, o quê? Espécies de autarquia. Joia? Beleza? Então, se liga, não vai confundir, tá? Espécies de autarquia, nós temos quem? As agências reguladoras, as agências executivas, e eu posso incluir nesse balaio aí quem? Fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Show de bola? Tranquilos? Então olha só que massa! Nós já vimos e sabemos quais são as principais características da primeira espécie de entidade administrativa. Essa é a ideia inicial em relação ao recorte dentro do tópico administração indireta. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Vejo você. Até mais.